Aí, pode falar. Não, eu ia falar eu ia falar uma outra coisa, mas eu ia atravessar um assunto, pode falar. Desculpa. Então, se a gente for pensar em modelo de jejum, como nós falamos, nós temos o jejum de 12 horas, né? Que ele pode ser feito ali na hora que a pessoa está dormindo, realmente. Jantou 6 horas, vai tomar café só 6 horas da manhã, ali você vai passar ali só realmente sem comer. Mas, doutor, eu fui lá na geladeira, peguei uma uvinha. Quebrou ou não quebrou o jejum? Quebrou. Então, o que nós podemos, vamos lá, sem agora definir quantas horas nós vamos fazer de jejum, a gente vai iniciar. O que nós podemos, uma pessoa pode, se eu fosse fazer jejum, o que eu posso comer no período que eu estou de jejum? Que não quebra meu jejum, que não quebraria meu jejum. Dicas bacanas aí pra gente. O que eu posso comer no período de jejum que eu não sairia, que eu não quebraria esse jejum? Eu tô na janela onde eu não posso comer. Não posso comer. O que não quebra jejum intermitente? Isso. Água. Alimentos calóricos, tá? Ou seja, qualquer alimento que vá... Por exemplo, eu vou adoçar um café. Ele vai quebrar meu jejum. Então, água não quebra, chás e café sem açúcar não quebra. Então, resumindo, o que não quebra o seu jejum seria água, chá e café sem açúcar. Então, você... Cuidado com o chá, né? Porque a gente sabe que aquele chazinho, muitos chás de sachê tem adoçante. Acaba tendo açúcar adocicado ali com algum tipo de açúcar que quebra o jejum. Ainda tem que ter esse cuidado. Então vamos reduzir só para água e café sem açúcar. Chá natural. Mas aí você pega chá da folha. Chá da folha, chá natural, da folha, capim santo, alecrim, né? Chá de hortelã. Que você tem lá no fundo, erva cidreira, capim santo, que geralmente a gente tem o matinho mesmo, in natura mesmo, entendeu? Entendeu? Não quebra. Não quebra, esse não quebra. Então, esses são realmente as únicas coisas que você pode consumir dentro de uma janela aqui, onde você precisa, dentro do jejum e não pode fazer a refeição. Se você tomou um copo de whey, mas um copo de whey é muito bom, né? Uma refeição excelente, é saudável. Quebrou o jejum? Quebrou. E geralmente, doutora, isso aí que a senhora está falando é muito comum no consultório. Eu treino, mas eu quero um processo de definição, vou fazer um processo de jejum intermitente, mas eu vou tomar whey porque eu não quero perder músculo. Não perde músculo, mas o whey quebra o jejum intermitente. Quebra. Então, ele já quebrou. Quebrou. Então, a primeira coisa é definir quantas horas você vai começar fazendo seu jejum. Né? Então, Perfeito. 12, vai ser de 12, depois eu vou aumentar para 16, eu vou aumentar para 18, 24, né? Do 48, né? Então, você define. Um modelo que a gente pode escolher aqui, até para ensinar o nosso paciente, né? Os nossos seguidores a fazer, é óbvio que vocês têm que procurar um profissional. Não vão fazendo aí a torta e a direita, de acordo com o que vocês querem, e depois passem mal, mas a gente vai dar, assim, algumas dicas aqui, porque a ideia é justamente a gente conversar com vocês, dividir com vocês conhecimento para que vocês consigam aplicar no dia a dia. Então, uma boa estratégia é você fazer aquele jejum que a gente fala que são jejum de 16 horas, né? Jejum de 16 horas, onde você vai passar 8 horas comendo, uma janela aqui que você vai poder fazer refeição, né? E você vai passar 16 horas sem se alimentar. 16 mais 8 vai dar 24. Então, 16 por 8. 16 por 8. Agora vamos explicar como é que ele vai... Exatamente. Isso. Como é que ele vai aplicar isso. Então, vamos pegar um paciente que acorde 7 horas da manhã. Ele vai precisar... Ele acorda às 7 horas da manhã e ele dorme às 23 horas, né? Então, esse paciente, ele vai precisar fazer a primeira refeição 4 horas depois que ele acordou. Então, se ele acordou 7, 8, 9, 10, 11. Esse paciente vai fazer uma refeição 11 horas da manhã. E ele vai precisar fazer a última refeição 4 horas antes de ele dormir. Então, ele vai fazer às 19, 20, 21, 22, 23. E ele vai dormir. Então, ele acordou 7 e ele dorme 11 horas da noite. O café dele vai ser 11 horas e a última refeição dele vai ser às 19 horas. Se ele acordasse 6 horas da manhã, o café dele seria às 10 horas da manhã, porque seria 4 horas depois que ele acordou. 6, 7, 8, 9, 10, seria 10 horas. E a última refeição dele seria às 18 horas. Então, ele faria antes de ele dormir, que seria às 22 horas. Entenderam? Perfeito. Então, das 22 horas até às 6 horas da manhã,
ele vai ficar todo esse período. Então, ele vai passar 8 horas acordado e o restante dormindo. E essas 8 horas que falam em comer, necessariamente ele não vai ficar ali. 8 horas comendo. Mas só para o nosso cliente, nosso seguidor entender, nesse intervalo de 8 horas dá para ele fazer 2 refeições. Ele faria o café da manhã, almoçava... 3 refeições dá para fazer aqui. Almoçava, jantava ali lá pelas 17, 18 horas. Sim. Porque esse de jejum que está falando, né, doutora? Café da manhã, ele poderia já ser um almoço. Ele já poderia pegar o prato dele ali com bastante salada, proteína. A gente vai já entrar até para você dar dica para a gente do que ele poderia fazer de jejum, 2 né, refeições, Rob? 2, 3, né, mas daqui de 10 horas. Ideal. De 10 horas da manhã até as 18 vai ser o período que ele vai poder se alimentar. Você almoça às 11 e janta às 19. 19, sim. Pronto. Agora a gente precisa lembrar também que os estudos mostram, né, que alguns autores defendem esse modelo. Eles informam que os pacientes, mesmo que mantenham o mesmo padrão de refeição, de alimentação, de alimentos, esses pacientes, devido a essa redução, na verdade, no período que ele consome alimento, esse paciente, mesmo assim, ele tem uma perda de peso. Tem. É óbvio que, se você realmente melhorar a qualidade desse alimento... Associar o jejum a uma estratégia nutricional, entendeu? Uma restrição aí calórica, né? Porque quando a gente fala calórica, não é para você parar de comer, e sim para você melhorar a quantidade de calorias dos alimentos calóricos, as trocas... A qualidade desses nutrientes, desses alimentos, você vai ter uma perda realmente, o objetivo que é não só reduzir peso, mas também desinflamar, né, melhorar ali a resistência à insulina, né, a outros hormônios, você vai ter realmente, vai ser mais eficaz, entendeu? E aí, Rob, fala pra gente, Rob ou Aquaman? Eu não posso deixar de...